Tudo bem essa semana, com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Eu trabalhava numa empresa há 5 anos e eu fui demitida por discriminação de religião. Eu trabalhava com uma pessoa que ela era macumbeira e eu sempre lia a Bíblia no horário de break e isso incomodava muito ela. E um dia eu cheguei na loja e a minha gerente me demitiu, eu não conseguia entender por quê. E realmente naquele momento eu achava que por que Deus tinha feito aquilo comigo, se era hora de ir embora para o meu país. E eu comecei a ficar desesperada e em 2 semanas assim, eu cheguei a ligar para uma amiga minha aqui e falei para ela que realmente eu tinha perdido meu chão, que eu não sabia mais o que fazer aqui, que eu já estava ficando doente nesse lugar, que eu queria ir embora. E eu comecei a entrar na internet por própria vontade, escrever a Boston, Massachusetts, procurando trabalho. E eu comecei a descobrir sites de trabalho. Eu fiz 2 aplicações. E nessas aplicações eu falava com o Senhor, se fosse da vontade dele que ele me entregasse. Ou então que ele tocasse em mim para que eu pudesse ir embora, voltar para o meu país. E aí no sábado eu estive na igreja, nunca tinha visto pastor realmente, não conhecia, mas uma amiga minha já tinha ido na igreja, me fez um convite para ir. Eu fui fazer uma visita numa campanha que ele estava fazendo. E no sábado ele fez uma revelação para mim de que as portas não estavam fechadas para mim. Que tudo aquilo que eu tinha passado naquela semana, e que não era a mão do homem que tinha feito aquilo, era a mão de Deus. E aí eu pude entender o agir de Deus na minha vida. Um dia depois, que foi no domingo, a americana me chamou, a família americana me chamou, fez uma entrevista comigo, eu expliquei para ela toda a minha situação no país. E ela pediu que eu começasse na segunda-feira. E eu comecei, faz 2 meses que eu estou lá dentro. E é uma bênção, uma maravilha. E para a honra e glória do Senhor, o trabalho que eu conheci de manhã também, inclusive essa semana eu fiquei sabendo, assim, para a honra e glória do Senhor, que ela é evangélica, que é assim, extremamente difícil no país até, você encontrar famílias americanas que são evangélicas. Então o Senhor me tirou realmente de uma situação que eu estava passando e me colocou dentro de uma família evangélica, abençoada, que tem sido maravilhosa comigo. À tarde, a família americana à tarde, que eu cuido de 3 crianças, fazendo um amor comigo, me ensinando tudo da melhor forma possível. E assim, estou recebendo carinho que eu nunca recebi. E detalhe também no financeiro, hoje eu recebo o dobro do que eu ganhava. E em paz, né, que é o mais importante. E quando o pastor falou de acidente ali, realmente, porque às vezes eu não consigo nem entender, eu já dormi no volante dirigindo, assim, do nada, como se eu tivesse dormido 1 hora, foi 1 minuto, quando eu acordo eu já estou em cima do carro, da frente. Esses dias eu estava dirigindo, até eu falei assim, ai meu Deus, por 1 segundo. Eu freiei em cima do outro carro, ele apareceu de uma vez na minha frente, ele saiu de um parqueamento, não me esperou passar, ele enfiou na minha frente uma vez, eu não vi. Parece como se fosse assim, sabe, perturbação do inimigo, mas querendo me jogar em cima do carro. Eu falei, Jesus tem misericórdia, por 1 segundo eu não bati nesse carro. Esses dias eu saí de casa, eu liguei meu carro e de repente ele fez um barulho enorme assim. E eu fui olhar o que era, não era nada, de repente o carro já estava normal de novo. Aí eu dei ré, quando eu dei ré, o de trás buzinou igual uma louca atrás de mim. Eu não tinha visto, o carro estava atrás de mim. Realmente eu olho, sempre olho e vejo. Quando eu olhei assim, meu Deus do céu, tem misericórdia. Por 1 segundo também eu ia bater, ainda dando ré, com certeza eu estaria errada, né? E sem não tem lógica também, você não vê aquele carro, estava assim, bem atrás de mim mesmo, assim, no parque da minha casa. E o homem estava saindo junto comigo, eu não vi ele. E quando o pastor falou assim, dos meus 16 anos, porque quando eu tinha 16 anos, eu não sei o que aconteceu, e de repente eu comecei a ficar depressiva, por um tempo, assim, não sei porquê. E eu cheguei a tomar Lexotan, que é um remédio que você toma, e dependendo da dosagem que você toma, você dorme 3 dias direto. E era o que acontecia. Eu era uma adolescente e sempre tive uma família, assim, uma base, uma estrutura, mas acho que o inimigo realmente perturba mesmo. E aconteceu isso. E quando ele falou da minha infância, porque aos 7 anos de idade, eu estava brincando também com as vizinhas, que são gêmeas. Sempre a gente foi muito amiga, muito vizinha. E tem aquela planta, comigo ninguém pode. E eu comi aquela planta.
E elas também, só que elas foram para o hospital e voltaram normal. E eu fiquei em coma 7 dias. E o médico falou para minha mãe que já ia desligar os aparelhos, porque eu já não tinha mais sinal de vida. No 7º dia, eu já tinha triturado tudo, todos os meus órgãos já estavam sendo triturados, porque o remédio entrou, o líquido da planta entrou, eu engoli aquele talo mesmo dele, eu mastiguei e engoli o líquido todinho. Com criança, a gente não sabe, a gente acha que, sei lá, que é alguma coisa que pode comer, fui comendo, e fui triturando, a minha língua, tipo assim, cortou um pedaço na época e voltou tudo normal. E depois, aos 7 anos de idade, comecei a falar tudo errado, porque eu não conseguia falar, minha língua estava partida, meu estômago foi todo triturado, um monte de órgãos meus foram assim, sabe? E eu voltei a comer tudo de novo, assim, como um bebê, como se tivesse acabado de nascer, porque eu não podia comer nada. Mas, na verdade, aos 7º dia, o médico falou com minha mãe assim: eu sinto muito, nós vamos ligar os aparelhos, ela não dá sinal de vida. E uns 30 minutos antes deles desligarem o aparelho, eu acordei. Eu estava em coma. Então, por isso que quando ele falou aquilo, aí eu lembrei. Então, para honra e glória do Senhor, se o inimigo assim quis tirar minha vida por alguma razão e não conseguiu, porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, eu vou chegar lá. Amém.